Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra matar a curiosidade das pessoas do porquê a minha filha vai se chamar Zara. Meu Deus, tanto nome bonito, por que você foi colocar o nome da loja na menina? Tem uma loja que chama Zara, ela vai ter trauma e não sei o quê. Outros não falam nada, só faz um... Mas no fundo achou estranho, esquisito. Outros acham excêntrico, exótico, mas o que eu quero te dizer é que por trás de coisas existem histórias. E nós temos uma tendência a achar que devemos ir todo mundo pelo mesmo caminho. Até que você entende que existe um plano maior e que existe um Deus que te ama muito. E que quando você obedece a tudo aquilo que ele tem para a sua vida, tenha certeza que você vai se distanciar cada vez mais do comum. Você vai passar a viver no sobrenatural, ok? Então, eu não vim aqui só te explicar do porquê Zara, mas para te entregar uma mensagem, tá bom? Que por trás de coisas existem histórias. E que todas as vezes que você abre mão da sua história, abre mão de compreender, de ser fiel a tudo aquilo que diz respeito a você, porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, você perde uma fatia bem boa de significado da sua jornada, do seu propósito, de tudo aquilo que Deus tem reservado para você, tá bom? Então, eu estou grávida da Zara de 6 meses, aliás, crescendo muito agora nessa reta final. Eu sou mãe do Enzo, de 4 anos, eu tenho 37 anos e eu sou casada com um grande amor da minha vida, que é de uma família japonesa, o Shoichi. Nós estamos juntos há 10 anos e casados exatamente há 7 anos, tá bom? Então, eu quis contextualizar tudo isso e vou explicar mais uma parte importante para você entender por que Enzo é Enzo, por que Zara é Zara, tá bom? Bom, antes do meu casamento com o Shoichi, eu vivi um relacionamento extremamente abusivo há mais de 10 anos atrás e eu fiz de tudo para me casar. Eu queria me casar para me livrar de uma série de coisas emocionais que eu sentia, mas no fundo, lá no fundo, eu sabia que aquele casamento não ia dar certo, né? O Ricardo era uma pessoa extremamente desequilibrada emocionalmente, naquela época não se falava de autoconhecimento, então eu não tinha todos os recursos e as ferramentas que eu tenho hoje como profissional. E para vocês terem uma ideia, a nossa história tomou uma proporção tão grande que saiu na revista Bons Fluidos, saiu na TV Record, enfim. Na verdade, a gente insiste numa coisa que sabe que não é pra gente, mas aí vem Deus e tem misericórdia e fala pra você, esse na verdade não é o caminho, tá? Eu vou te mostrar qual é o verdadeiro caminho. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu na verdade, tive que me casar no civil com o Ricardo, porque o padrinho de casamento dele na igreja seria o meu marido atual. Eles eram amigos, o Shoichi morando no Japão e o Ricardo morando em São Paulo. Então, a única forma que Deus encontrou de conectar duas histórias de forma definitiva era que tivesse uma outra pessoa no meio, tá? Então, eu descobri uma série de coisas, traição, nós compramos um apartamento assim, tipo, decidimos na hora comprar um apartamento e esse apartamento, ele exigiu a minha parte, enfim, foi uma coiseira toda. Nós nos casamos só no civil e uma semana depois eu descobri horrores, né? Traição, uma série de coisas. Entrei em contato com o Shoichi para dizer que não teria mais casamento, que ele não precisaria vir ao Brasil, ok? Só que já tinha uma sensibilidade, o que eu chamo de sopro divino, né? Eu tô escrevendo um livro para contar a minha trajetória, a minha experiência com Deus, né? Com o Espírito Santo. A verdade é que eu acreditava em Deus, mas eu não tinha relacionamento com Deus, não tinha relacionamento com Jesus. E daí eu senti uma certeza dentro de mim que me dizia o seguinte: o verdadeiro homem da sua vida é aquele que tá lá no Japão. Ele sim é o verdadeiro homem da sua vida e que vai ser o pai dos seus filhos. E aquilo me impressionou, porque na verdade eu tava entrando em contato com o Shoichi para dizer, olha, não vai ter mais casamento, eu tô no fundo do poço, né? Eu fui para um estágio realmente, né, terrível. E nós começamos a conversar. 4 meses depois a gente estava apaixonado um pelo outro. E aquela voz me dizia que ele era o verdadeiro amor da minha vida e que ele seria o pai dos meus filhos. O Shoichi também, vivendo há bastante tempo no Japão, foi casado também há mais de 10 anos, casado no civil, mas não casado na igreja. E eu disse pra ele, olha,
tenho que te dizer uma coisa. Eu sinto que você é o homem da minha vida e que você é o pai dos meus filhos. E mandei um sapatinho pra ele pelo correio. O sonho da vida dele era ser pai. E de fato, a nossa vida, a nossa jornada, o propósito maior era que nós dois ficássemos juntos, né? E foi assim que tudo aconteceu. Eu morei no Japão durante 3 meses, depois o Shoichi veio pro Brasil, definitivo, depois de 1 ano. E aí veio o Enzo, do fruto dessa relação que realmente comprovou que ele era o homem da minha vida e o pai dos meus filhos, né? Bom, vida que segue, né? Começamos a crescer, a batalhar aqui e tudo mais, e a minha vida foi tomando rumo, e eu fui para caminhos que eu achava que estava tudo bem, que estava, né, seguindo dentro do adequado. Quando foi no final de 2017, eu tive um encontro com Jesus que mudou completamente a história da minha vida. E eu entendi que, na verdade, eu estava indo num caminho completamente diferente de tudo aquilo que Deus tinha para mim. Então, no final de 2017 para 2018, eu tive um ano de grandes perdas. Perdas financeiras, perdas de transição profissional, tive uma perda gestacional, engravidei do meu segundo filho e a minha gravidez não evoluiu, e tudo isso dentro de um grande deserto, né? Tudo isso dentro desse curto espaço de tempo onde eu entendi quem eu era para Deus, entendi que eu estava sendo chamada para um plano muito maior, que talvez eu ainda não soubesse qual era. Então, em 2018, eu comecei a me apaixonar pela palavra, eu comecei a me dedicar e percebi que, além de treinadora, eu precisava pregar a palavra do Senhor nos 4 cantos do mundo, e comecei a estudar, me dedicar e tudo mais. Tive a perda gestacional e fui para um congresso de 3 dias em Barueri, que é a Conferência Destino do Thiago Brunet. E nessa conferência, dentro de um processo todo de transformação, porque as pessoas não entendiam o meu processo de conversão, afinal de contas eu era católica, fui batizada só aos 15 anos de idade, e passei por um processo de transformação muito grande, onde eu realmente me reposicionei e comecei a obedecer tudo aquilo que a voz soprava no meu ouvido, né? Sei que o meu propósito é gigante em fazer o que eu faço, e por isso que eu tô aqui gravando isso pra vocês. Tô escrevendo livro, né, O Sopro Divino, para que as pessoas entendam todo esse processo de transformação. E nesse congresso de 3 dias foi em setembro de 2018. Em setembro de 2018, eu estive nesse congresso, onde eu recebi uma palavra profética. Em uma das ministrações, a palavra tá lá no livro de Gênesis, depois se você quiser procurar, livro de Gênesis 38, versículo 27 ao 29, que conta a história de uma mulher que teve gêmeos, um bebê colocou o bracinho para fora, então a enfermeira detectou que ele seria o primeiro, depois ele recolheu o braço e o outro bebê rompeu, ou seja, encontrou um caminho e saiu primeiro. Então o pregador dizia que esse bebê, que na verdade era o último e que passou a ser o primeiro, né, rompeu, ou seja, encontrou caminhos, e que muitas pessoas ali naquela conferência estavam vivendo um processo de transformação muito grande, né? E eu tinha acabado de perder o bebê, que foi em julho. Em setembro eu estava na conferência, em outubro viajei para Israel, estudei 12 dias em Israel. E a palavra dizia que muitas pessoas naquele momento estavam vivendo rompimento, e que quando você rompe, você encontra novos caminhos para viver a glória de Deus. E a glória de Deus, ele disse que o bebê, que na verdade seria o segundo bebê dentro da passagem bíblica, a tradução do nome dele, a tradução do nome Zerash, né, era Zara em algumas bíblias. Em algumas traduções, o nome, o significado tinha a ver com a glória de Deus. Ou seja, aquele bebê rompeu, ele não era o primeiro, ele não seria o primeiro, mas ele encontrou um caminho e ele rompeu e viveu, né? E o significado do nome era uma menina, a glória de Deus. Zara, em algumas traduções hebraica, o nome. E eu anotei, eu fiz aquela anotação no meu bloco de notas, dizendo: nossa, se um dia eu tiver uma filha, eu vou viver a glória de Deus, porque esses caminhos, né? Todos esses caminhos tortos que não levam a gente, você acha que não vai dar lugar nenhum, eu vou viver
a glória de Deus. 1 ano depois eu vou viver a glória de Deus. Imagina, gente, como é que você sabe que você vai ter uma menina? Como é que você sabe que... E anotei, Zara, glória de Deus. Então a Zara, o nome Zara é tradução do nome Zerash, que tá na Bíblia. É um nome hebraico, ok? Que significa a glória de Deus. Toquei o barco, fui para Israel, estudei 12 dias lá. Foi um ano de grandes perdas, de grandes transformações e de grandes aprendizados. E quando foi em março de 2019, fora outros grandes acontecimentos que estará no meu livro, eu descobri que eu estava grávida. E eu pensei, meu Deus do céu, frente a tantos desafios, a tantas coisas que eu tive que me reposicionar para aceitar o plano de Deus na minha vida e renunciar e sacrificar uma série de coisas, né, que não cabe agora aqui no vídeo, mas eu fiz o exame, o sexagem fetal, que é aquele exame para você saber o sexo do bebê. E as pessoas diziam, não, você tá grávida de menino, você tem cara de grávida, você tem cara de gravidez de menino. E eu pensava, bom, Senhor, né, se for menino, me mostra, né? Se for menina, me mostra também. E comecei a orar e tive um sonho. E nesse sonho, eu estava de frente para uma igreja americana, eu, o meu marido, o Enzo e uma menininha no meu colo. Então eu dizia, bom, se eu aprendi que a promessa de Deus se cumpre e que a palavra não volta vazia, enquanto todo mundo tá dizendo que eu tô grávida de menino, Deus já me revelou que eu tô grávida de menina. E quando eu peguei o resultado na mão, pra minha surpresa, era menina. 99% de chance, de certeza de ser menina. E naquele momento eu não tive dúvida de que, de fato, era a promessa se cumprindo, que era a palavra realmente sendo realizada na minha vida. Então, quando me perguntaram qual o nome, agora menina, você tinha o nome de menino, como vai ser o nome de menina? Eu falei, sem dúvida nenhuma, Zara, que significa a glória de Deus na minha vida. É uma promessa que se cumpre, é a palavra que realmente ganhou vida, e principalmente o sacrifício de você entender que você foi honrada. Você foi honrada, sua história foi honrada. Não importa o que vai acontecer depois e também não importa as circunstâncias, porque quem te dá a graça é Deus. E o que eu quero te dizer é que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje. E que se Ele te prometeu alguma coisa, essa promessa vai se cumprir. Que às vezes você tá de olho na circunstância, né? Tá amarrado no problema, na circunstância, mas aquilo que Ele designou pra minha vida é muito maior do que a minha causa pessoal, sabe? E hoje eu entendo que eu existo por um propósito maior e que eu existo justamente para poder mostrar para as pessoas que a glória dele é verdadeira, que a graça dele, que a misericórdia dele é imerecida, ou seja, nós não merecemos, nós recebemos. Eu jamais imaginei que eu fosse engravidar de uma menina. Eu também não imaginei que aquela palavra que eu recebi lá iria se cumprir na minha vida, né? E de fato, a Zara, ela representa o aprendizado de humildade na minha vida, né? Tudo que eu não tinha. Eu sempre fui uma pessoa do bem, eu sempre fui uma pessoa boa, mas as coisas que eu tô experimentando agora, grávida da Zara, todas as mudanças da minha vida, a minha vida é pautada no sopro do Espírito Santo. E eu quero te dizer, hoje, eu quero te encorajar, né? Se sacrifique para fazer a vontade de Deus, porque quando você faz a vontade dele, a palavra se cumpre na sua vida. Então, Zara tem a ver com a glória de Deus na minha vida, né? Eu sou muito honrada a tudo aquilo que Deus vem fazendo no meu caminho, apesar de tanta dor, apesar de tanto sofrimento, mas há propósito no sofrimento, há propósito na dor. Mesmo quando você não entende absolutamente nada, existe propósito para todas as coisas debaixo do céu, tá bom? Se sacrifique, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, foi o que eu fiz. Pouco me importa o que as pessoas acham. O que me interessa é honrar o meu Deus. O que me interessa é fazer a vontade dele. O que me interessa é que a Zara é fruto de uma grande transformação, principalmente na minha vida. E que ela vai servir ao Senhor, assim como todos nós, meu marido e o meu filho Enzo, tá bom? Então eu tô aqui para dizer e para glorificar o nome do Senhor e para testemunhar que sim, a glória dele é verdadeira, que a palavra dele se cumpre e que a sua história não está perdida. Coloque as suas premissas, coloque as suas petições na mão de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Tchau!